Olá, sejam bem-vindos à palestra de hoje de DataOps com Power BI. Esse material é um complemento do artigo que foi publicado sobre DataOps com Power BI, que eu publiquei algum tempo atrás em alguns blogs na internet, no Medium e no blog de uma consultoria que eu trabalhei. Para quem não me conhece, eu sou Lisa Alexandrita, trabalho há mais de 10 anos nas áreas de dados, trabalhei em consultoria, trabalhei como funcionária, trabalhei em diversas posições da área de dados. Para além disso, eu sou mãe, cuido do meu jardim, gosto de arte abstrata e vou falar com vocês sobre essa introdução à DataOps usando essa ferramenta, que é uma ferramenta popular, é muito bacana porque ela é muito flexível e a gente pode ter uma boa ideia de quais as etapas hoje que existem no processo de DataOps. Então, vou aqui compartilhar com vocês a nossa apresentação. Então, atualmente, eu trabalho na minha própria empresa, faço alguns projetos, freelance, mas eu trabalhei em várias consultorias, trabalhei em vários departamentos, principalmente nas indústrias de finanças, trabalhei na indústria securitária, saúde, e trabalhei também em projetos internacionais, tanto de finanças quanto de plataforma de infraestrutura e gestão de águas. Então, temos aí uma bela é, carga de conhecimento para conversar. Numa das consultorias que eu trabalhei, eu fiz o processo de mentoria, eu trabalhei como mentora, eu fiz também, além de trabalhar nos projetos, também estava conversando e participando de um grupo coletivo de estímulo a mulheres nas carreiras de exatas, nas carreiras técnicas de exatas, né? E já tive experiência como professora, fui estimulada a fazer algumas apresentações, alguns blogs, alguns conteúdos, tomei gosto pela coisa e resolvi expandir esse material. Temos aí um projeto nas redes sociais de fazer podcast, de introduzir entrevistas, fazer conteúdos mais flexíveis, mais inovadores, para poder ensinar tanto pessoas que estão iniciando na carreira de dados, nas carreiras de dados, quanto trazer elementos novos, polêmicos e coisas que estão acontecendo nas áreas de inteligência artificial, ética na área de inteligência artificial, desenvolvimento de algoritmos, falar sobre vieses de algoritmos de machine learning e trazer entrevistas, trazer conversas, participações especiais e fazer formatos que sejam interessantes, tanto para as pessoas que estão iniciando, transicionando de carreira, ou pessoas que estão aí a fim que são profissionais experientes, estão a fim de ficarem informados. Para essa apresentação, como é um material complementar ao conteúdo que foi produzido previamente, eu dei aí uma introduçãozinha básica, o que é uma cultura orientada a dados, né, que a gente chama aí de data-driven. Então, essa parte de introdução a uma cultura orientada a dados, até para a gente entender que o DataOps, apesar de não ter etapas fixas ou ser atualmente um pouco mais maleável de acordo com a estrutura das empresas, ela vem sempre atrelada ao contexto que as empresas têm no seu produto de dados, seja como um produto interno para a gestão da empresa, quanto um produto externo, um produto que se venda o resultado final das análises, o resultado final dessa inteligência de dados. E aí, temos práticas em todas essas etapas e temos ferramentas em todas essas etapas, ferramentas com maior ou menor custo, ferramentas com maior ou menor é, é, possibilidade de customização, mas cada uma delas estar de acordo com a maturidade da empresa. Então, eu dou essa introdução básica sobre o que se trata a cultura orientada a dados, e aí eu passo para as etapas de DataOps, coleta de dados, limpeza e preparação, análise, visualização, compartilhamento de resultados, monitoramento e segurança, backup e arquivamento e automatização de processos. Então, essas são etapas do processo de DataOps, são etapas clássicas, vamos dizer assim, mas que nem sempre quando você vai buscar DataOps,
são etapas tão rígidas, né? Ou são 5 etapas, 10 etapas, 8 etapas, são dependentes do contexto daquilo que você está trabalhando, né? Das soluções, das arquiteturas de soluções de dados ou da arquitetura das soluções de desenvolvimento de software e também do negócio da empresa e da maturidade dos produtos que a empresa tem e do crescimento que a empresa é possível abarcar. Então, vamos iniciar aí a nossa apresentação. Então, a cultura de dados, né? Como que a gente pode dizer que uma empresa é data-driven? Porque ela faz decisões, né? Toma decisões financeiras, ou de políticas de contratação, ou de políticas de pagamento, ou de atuação, de criação de produtos, manutenção de produtos, com evidências de dados, né? Então, cada uma dessas empresas, não só de empresas, mas também de governos, de outros setores da economia e da sociedade, ela tem uma maturidade, ou organizações sociais, ela tem uma maturidade em relação ao que ela considera como evidência baseada em dados e o que ela considera como é, tomada de decisão baseada em dados. Então, muitas vezes você pode ter, de acordo com o contexto da sua indústria, dados que podem ser mais qualitativos, mais quantitativos, a sua indústria pode ter uma cultura mais baseada na experiência de pessoas, na qualificação das pessoas. E esses dados que essas pessoas trazem, na sua experiência, na sua cultura, ela é muito importante para a tomada de decisão também. E ela é uma tomada de decisão baseada em dados. Podem também ter questões subjetivas ali associadas com o aporte das evidências estatísticas, de análises de dados, mas tudo depende da área, do contexto daquela empresa, do contexto daquela cultura que essa empresa está embarcada, né? Então, culturas de empresas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Sudeste Asiático, têm culturas diferentes de como tomar decisões e o que elas assumem que seja uma evidência adequada para tomar aquelas decisões. Então, é sempre importante, quando a gente fala de cultura orientada a dados, entender qual o processo que aquela empresa, aquela organização está embutida, né? E essa cultura baseada em dados, a gente tem que lembrar que também não é só é, estatístico ou só um robô pode fazer. Ela precisa da interface humano-máquina, ela precisa do aporte do conhecimento, da experiência humana, de todo o repertório que os funcionários e que os profissionais têm ali dentro, o repertório de problemas e de sucessos que eles trazem para poder fazer essas análises dessas estatísticas e desses dados. Então, uma cultura baseada em evidências, em estatísticas, ela não é totalmente desassociada da experiência humana e do aporte subjetivo que as empresas têm, além das decisões políticas que estão ali. Então, uma das coisas que eu falo é o seguinte: hoje a gente fala muito de automatização de ferramentas em nuvem, melhores práticas. Então, quando alguém sai da faculdade, e não só da faculdade, mas de empresas grandes, que têm processos muito sólidos, estabelecidos, seguem certos frameworks de trabalho, trabalho ágil, teste unitário, test-driven development. Então, todos esses frameworks, todas essas características, né, que cada empresa trabalha, ela tem que ser, vamos dizer assim, sponsored, né? Ela tem que ser suportada e apoiada pela alta gestão. Por quê? Se você chega lá numa empresa pequena, uma empresa que não existe uma maturidade desde o início da sua fundação, de construir um produto, de fazer mudanças nesses produtos, baseado em certas ferramentas ou em certas análises a partir de outras ferramentas, e querer mudar tudo do zero, isso pode falhar largamente. Então, é sempre importante entender qual é o contexto das ferramentas existentes, das fontes de dados existentes e da possibilidade de mudança cultural dentro daquela empresa, para que
Você ir levando essa empresa para uma cultura de orientada a dados, uma cultura data-driven, seja o mais suave possível, tenha o menos atrito e tenha uma cultura de mudança gradual que possa mostrar resultados em curto prazo, né? Claro que você não vai mudar absolutamente tudo num prazo muito pequeno, mas você vai demonstrando resultados ao longo do tempo, caminhando com o que a gente chama de roadmap, né? Com as agendas de entregas para ir mostrando resultado até adquirir a maturidade de todos os processos de data ops, até adquirir a maturidade dos usos de todas as ferramentas de boas práticas possíveis. Então, é sempre importante pensar que se uma empresa é totalmente baseada, vamos dizer assim, em análises no Excel, e nunca tiveram um processo de fazer data warehouse, não sabe a diferença entre data warehouse e data lake, né? Nunca teve treinamento com ferramentas diferentes de visualização, self-service BI, ou fazer essas ferramentas de análise, ou essas ferramentas se transformarem num produto da empresa, dificilmente você vai chegar lá e mudar tudo do zero muito rapidamente. Pode chegar em ter atritos com a autogestão ou com outras áreas que dependem muito dos processos que já estão estabelecidos ali. E toda vez que você vai entrar nesses processos, que você vai entrar nessa cultura dessa empresa, você tem que primeiro analisar as necessidades deles, o como é feito hoje e como você pode ir gradualmente é, alterando essa cultura para baseá-la em tomada de decisão em evidências de dados. Beleza? Então, o Power BI pode ser que não seja uma ferramenta ideal para todas as etapas do DataOps, né? No entanto, é mais fácil você compreender as etapas de DataOps como uma ferramenta popular. E, de acordo com a empresa, vai ser um avanço disruptivo você implantar esse tipo de processo usando uma ferramenta que é facilmente adquirida no mercado, que tem muita mão de obra, que tem treinamento nela, cujos treinamentos são de fácil acesso e ela é muito divulgada. Então, apesar de nem em todas as etapas a ferramenta do Power BI ser o ideal, ela é uma excelente demonstração de flexibilidade de ferramenta e de uso de caso que pode ser disruptivo de acordo com a maturidade dessa empresa. Então, partindo com essa concepção em mente, vamos partir para entender quais são as etapas do DataOps, né, de modo geral, e como o Power BI vai vai operar dentro dessas etapas. Na parte de coleta de dados, o Power BI tem uma flexibilidade muito grande, porque a Microsoft disponibiliza vários drivers para integrar a coleta do Power BI com diversos tipos de bancos de dados ou fontes de dados, data lakes, os próprios produtos de bancos de dados e data warehouse da Microsoft, mas também do Snowflake, MySQL, enfim, dentre outros que são arquivos JSON, arquivos baseados em CSV, arquivos de texto. Inclusive, atualmente, eles também fazem uma integração para você fazer o download de tabelas de páginas da web. Antigamente dava para fazer isso no Excel, atualmente dá para fazer isso também no Power BI. Então, isso é muito bacana, você pode fazer esse tipo de coleta de múltiplas fontes e você pode fazer essa coleta de dados de diversas formas dentro do Power BI também. Então, ele traz a flexibilidade de um script de transformação chamado Power Query M, né, a linguagem M. Você também pode fazer coleta e transformação com a linguagem R, Python e SQL dentro do próprio Power BI. Então, SQL, claramente, é uma das melhores formas de fazer essa coleta de dados, porque ela tem um desempenho e ela trabalha com a ferramenta, né, under the veils, né,
no back-end ali da ferramenta do Power BI, dos serviços prestados, com uma performance muito melhor. Existe um conceito chamado query folding, né? Que você está fazendo na linguagem do Power Query as transformações, a coleta de dados nessa linguagem, usando a interface gráfica do Power BI, como você está coletando esses dados, e o próprio Power BI, quando essas transformações possuem um análogo ao SQL ou ao script na fonte dos dados, ele transforma, ele traduz essa linguagem do Power BI para uma query diretamente no banco de dados. Então, a performance é muito melhor e é por isso que é uma dos melhores tipos de desempenho aí quando a gente está trabalhando na coleta de dados com o Power Query. Existem algumas transformações que isso não é possível, e aí o que acontece é o load dos dados no Power BI é feito em cachê, né, é feito em loco, e aí essas transformações são feitas com o próprio sistema do Power BI. O Power BI usa o sistema do Analysis Services, que é um sistema robusto, mas é um sistema que já existia antes do desenvolvimento do Power BI. Então, ele é baseado nisso, é esse Analysis Services que faz diversos tipos de transformações, e é esse Analysis Service que faz, vamos dizer assim, a modelagem, o cubo de dados que vai estar ali no Power BI, funcionando no Power BI. Por causa disso, existem algumas limitações, por causa disso, a gente tem que saber, a gente lê o manual, tem que saber direitinho quais drivers que vão funcionar aquilo, quais linguagens vão ter query folding, se a gente vai fazer uma importação de dados locais ou se a gente vai trabalhar com direct query, que é enviar a query diretamente no banco de dados e trazer cada vez que você faz uma filtragem ali, ou se vai fazer um sistema híbrido que usa os dois, dependendo de cada tabela. E é isso, a gente tem que estar sempre de olho no manual, leia o manual. Qualquer dúvida, leia o manual para poder saber as limitações, o bom desempenho e quais drivers são suportados pela Microsoft dentro dessa ferramenta. A limpeza e a preparação de dados, como eu iniciei falando na parte da coleta, a limpeza e a preparação de dados ela é feita pelo Power Query M, né? Não precisa se preocupar, você não precisa se aprofundar em desenvolvimento e código, porque o Power BI fornece transformações simples que você pode ir personalizando depois através da interface. Então, ele sobra uma janelinha, pergunta quais as características que você quer que tenha naquela transformação e ele mesmo cria o código automaticamente. Então, a limpeza e a preparação de dados, que é o processo do DataOps, ele também é feito necessariamente com muita flexibilidade dentro do Power BI, através dessa linguagem de script chamada Power Query. A parte de limpeza e preparação de dados, além da coleta, é uma das partes mais importantes do processo de DataOps e do processo que vai estar na ponta, né, de análise e decisão do tomada de decisão baseada nessas análises. Por quê? Porque se você tiver dados que não são consistentes, que não são acurados, né, que não são completos, isso pode causar erros muito grandes, pode causar prejuízos muito grandes se você vai tomar uma decisão sem saber que aqueles dados estão incompletos, inacurados, não estão sendo considerados por falta de formatação. Vamos supor que você está ali numa coluna de valores, de preço de produto, e de repente alguém sem querer colocou introduziu no seu sistema é, um reais cifrão, virou um texto. Então, existem alguns tipos de limpeza e preparação de dados que são essenciais. Porque quando você vai fazer uma agregação, vai fazer uma soma naquela coluna que você acha que é de valor, ela não vai estar somando o texto. Então, vai estar deixando para fora aqueles dados que precisam ser contabilizados. Então, essa etapa é crucial, é super importante entender não só essa questão de tipos de dados, mas também completar os dados que estão faltantes, se for possível, né? Enriquecer os dados, que a gente chama, vamos supor que nós temos fabricantes de produtos
e que vão fazer a distribuição desses produtos para os seus clientes, né? Então, o endereço deles é muito importante, mas nem sempre a gente tem essa informação completa no sistema que introduziu os dados na nossa fonte, porque vamos dizer que não era um campo obrigatório, mas você tem qual a empresa fornecedora, o CNPJ daquela empresa fornecedora, e aí, o CNPJ daquela empresa fornecedora, em bases de dados abertas, tem qualquer endereço da matriz. Então, você pode enriquecer os dados, mesmo que não estejam na sua plataforma, nos seus bancos de dados, no seu data lake, você pode enriquecer esses dados para fazer a completude desses dados nas tabelas que importam, né? Que precisam ter esses dados à disposição. Então, essa parte de limpeza e preparação de dados é super importante para o DataOps. Ela vai fazer uma diferença enorme lá na frente, na parte de análise e principalmente nas decisões tomadas a partir da análise desses dados. Então, o Power BI, como eu disse aí, é uma ferramenta flexível, tem uma linguagem própria, consegue fazer isso sem ter tanto conhecimento de programação. Dá para retirar dados duplicados, dá para fazer tratamento de dados inválidos, dá para criar regras condicionais que podem estar associadas a regras de negócio, né? Dentro dessa fase de preparação. Então, super importante e o Power BI super atende essa necessidade dessa etapa do DataOps. Aí chegamos finalmente na parte de análise de dados. A parte de análise de dados, a gente pode trabalhar com ela sob diversas perspectivas, né? Desde mineração de dados, que a gente tem alguns quando a gente estuda lá numa faculdade de exatas, né? Numa ciência da computação, numa matemática e tal, ou estatística, a gente tem uma disciplina lá chamada de mineração de dados. Tem alguns algoritmos clássicos de mineração de dados que têm propósitos diferentes, ou para cada propósito você tem uma escolha, uma miríade de algoritmos para escolher, né? Dentre esses algoritmos, dependendo da performance dele ou do propósito que você está dando de negócio, né? Você escolhe dentre esses algoritmos o que você quer. E, além disso, da mineração de dados, que é a mineração de dados nada mais é do que encontrar padrões dentro desses dados que você tem, desses dados limpos, né? Esses dados tratados. Então, encontrar padrões, tendências e gerar insights a partir disso. Além, claro, do clássico das análises estatísticas descritivas, a distribuição de frequências de várias variáveis quantitativas ou de núcleos qualitativos, fazer a quantidade de vezes que uma categoria acontece naquele subconjunto de dados. Então, a gente tem uma série de tipos de análise que a gente pode fazer a partir do resultado da etapa de limpeza e tratamento de dados. Então, são essas análises que depois vão se transformar em insights, né? Então, é importante nessa etapa entender qual o propósito do uso daqueles dados, qual é o benchmark, né? Quais são os algoritmos ou quais são os propósitos mais bem utilizados ou que todo mundo usa no mercado para a gente poder aplicar aquilo que já é conhecido e depois ter uma parâmetro de comparação para fazer uma forma inovadora, né? Então, a gente consegue fazer essas análises dentro do Power BI com R e Python. O Power BI tem dois add-ons, né? São duas extensões que a gente pode adicionar ao Power BI, e aí no qual você pode fazer análises com essas duas linguagens, né? Ou com R ou com Python. Essas linguagens, fora do Power BI, elas são muito abertas, elas têm diversos propósitos, né? Não apenas análises estatísticas, elas servem para diversas coisas. No Power BI, por questões de segurança, existe uma limitação de quais bibliotecas, né, quais funçõezinhas de análise, de tratamento de dados que você vai poder usar ali dentro do Power BI para não subverter, vamos dizer assim, os propósitos do Power BI.
O propósito que o Power BI está deixando à disposição o R e o Python não é para você mexer no sistema operacional, usar bibliotecas que mexam no sistema operacional. Não é isso. Isso pode gerar uma brecha de segurança para a empresa, para a sua máquina. Então, o que eles fazem? Eles limitam quais são as bibliotecas que você pode usar e as bibliotecas que você pode usar tanto dentro da sua máquina, que é o Power BI Desktop, quanto aquilo que você vai publicar no Power BI Service, que é a nuvem do Power BI, e a partir dali, seja embedar numa aplicação, né, colocar dentro da plataforma da sua empresa, ou distribuir na sua intranet, no SharePoint, de outras formas. Então, eles limitam essas funções justamente por questões de segurança. E eles também limitam a versão dessas bibliotecas, que também é outra questão importante quando a gente está trabalhando ali dentro do Power BI. A parte de visualização do Power BI é a parte mais conhecida. A etapa de visualização, ela é complementar à etapa de análise, né? A etapa de análise vai tratar o quê? O que que a gente falou? Vai tratar de algoritmos, vai tratar de distribuição de frequências. A etapa de visualização é complementar. É para que você tenha maior quantidade de dados no mesmo espaço de fácil compreensão. Esse é o propósito da visualização e é por isso que a gente tem esse enfoque, né, na visualização de dados quando está trabalhando com Power BI. No entanto, é muito importante que a gente tenha em mente que a visualização de dados, ela não serve para ser um gráfico bonito, um design bonito, uma paleta de cores bonita. O que tem que estar em primeiríssimo lugar lá é a veracidade dos dados, é a facilidade de interpretação desses dados que foram analisados, é a maior quantidade de insights que a gente pode ter na mesma tela, para facilitar a compreensão da que a gente chama da big picture, né? A compreensão holística daquela empresa ou daquele assunto, daquela área que a gente está tratando ali dentro daquela organização. Então, a visualização ela serve para facilitar a interpretação, para a aquisição de conhecimento agregado e já analisado daqueles dados no menor espaço possível, com a maior veracidade e nunca podemos colocar a estética acima do conteúdo. É importantíssimo que seja, em primeiro lugar, o conteúdo, a veracidade dos dados, a relevância dessas análises, em primeiro lugar, e aí depois a gente vai trabalhar na cosmética. Então, existe um livro clássico chamado The Signal and the Noise, né? Eu esqueci o nome do autor agora, depois eu posso adicionar para vocês. Aí eu tenho outros artigos publicados que pode complementar esse material também, falando sobre analytics com DataVis, né? Análise de dados e visualização. Essa parte do sinal e do ruído de dados é uma das formas mais importantes que você tem na hora de fazer a visualização. Você precisa discriminar aquilo que é vamos dizer assim, uma exceção daquilo que é uma regra. Às vezes, você quer analisar a exceção, que a gente chama, é o ruído, né, dos dados. Às vezes, você quer entender a tendência, né, e não o ruído. Então, quando a gente está analisando os dados, uma das coisas mais importantes é fazer essa discriminação. E nós temos técnicas avançadas de visualização para fazer essa discriminação daquilo que é sinal, né, daquilo que é ruído. Mesmo que a gente queira analisar só o ruído ou só o sinal, não importa. O que importa é que nós consigamos efetivamente separar essas duas coisas para fazer uma análise. Então, se a gente, por exemplo, tiver dados de compras e não tivermos dados do ano inteiro, só de alguns meses, e o nosso gestor de negócios fala assim, eu quero fazer uma campanha de incentivo à compra desse meu produto. Em dias da semana, eu quero saber, portanto, quais são os dias da semana que eu tenho maior compra e fazer a minha campanha nos dias
de menor compra. Ou eu quero realocar o meu estoque e reajustar o meu estoque baseado nos dias de maior compra, os dias da semana de maior compra. Tá? Então, se eu pegar uma exceção e tratar como padrão, por exemplo, suponha que teve um feriado naquele período que você está analisando. E aí você não fizer essa análise tirando esse feriado e colocar esse dia da semana, que foi feriado, que foi uma exceção, como algo natural, como algo corriqueiro das compras em dias da semana, você pode chegar numa conclusão incorreta, que o maior dia da semana de compra desse produto foi no dia do feriado. Então, a gente precisa ter essa noção, né, esses insights do negócio, que vem do negócio, que vem do conhecimento do contexto do negócio, das regras do negócio, da operação do negócio, para poder fazer essa análise e principalmente essa visualização que discrimina esses dois conjuntos de dados, o sinal e o ruído. Então, isso é essencial. Indico a leitura desse livro, The Signal and the Noise, né, o sinal e o ruído. Depois eu posso ver como que foi feita a tradução certinha para o português e passo num material complementar também. E aí vem a etapa de compartilhamento de resultados. Então, você fez todo o processo de coleta, limpeza, processamento, análise e visualização, e aí ficou um painel bonito lá no seu computador. Ou você saiu distribuindo por e-mail um arquivo para cada um. Cada um tem uma cópia. E aí, vamos supor que cada um mexe nessa cópia porque tem os seus próprios interesses, se quer adicionar alguma coisa. E aí, cada um deles vai ter uma métrica diferente. Ou eles não se atentaram à última versão do arquivo que você mandou. A parte de compartilhamento de resultados, ela é super importante, porque ela precisa, né, garantir que toda empresa ou toda organização tem acesso aos mesmos dados, ou no mínimo aos dados mais atualizados sobre os quais eles podem fazer outras análises particulares para os interesses deles. Então, o compartilhamento, usando o Power BI, por exemplo, a gente pode compartilhar fazendo embedar, né? Introduzir o Power BI numa plataforma usando o programação, né? Programando o back-end, uma aplicação na web. E aí, programando com as APIs da Microsoft e do Power BI especificamente, para colocar aquele dashboard ou aquele relatório lá dentro dessa plataforma, ou a gente pode só fazer um embed simples para o SharePoint, ou a gente pode, se todo mundo na organização, e for para necessidades internas, todo mundo na organização tiver acesso a uma licença, pode ficar apenas publicado no Power BI Service. Você publica lá dentro do tenant da empresa, né, lá dentro do domínio da empresa, e vai ficar lá à disposição para todo mundo, a mesma fonte de dados. Super importante todo mundo ter acesso a uma verdade única, ou no mínimo a o resultado de todos os processos que você fez de limpeza e análise, naquele momento tem que estar à disposição para todo mundo ao mesmo tempo, ok? Super importante, muita gente usa esse tipo de compartilhamento de resultados como um produto próprio, como uma EPS, uma empresa de prestadora de serviços de inteligência, né? Então, ela faz a inteligência, o que é dela é a parte de inteligência, de análise, e aí ela fornece na plataforma dela ou na plataforma do cliente dela, né? O Power BI virando uma etapa de monetização por causa dessas features, né? Dessas características de compartilhamento de resultados. Aí eu deixei um ponto que é sobre registrar no portal Azure um cliente para ter acesso aos workspaces e tal, tal, tal. Isso daí já é uma parte um pouquinho mais avançada, mas que obviamente está à disposição no material da Microsoft, se você quiser saber como faz o embedded, né? Também, se vocês tiverem dúvidas sobre como fazer, como disponibilizar esse embedded na plataforma de vocês, quais são os tipos que tem, como fazer a programação, eu posso compartilhar código, eu posso
passar exemplos para vocês, é só falar comigo que não tem problema, eu posso me aprofundar, ou se você quiser, eu me aprofundo num vídeo à parte, faço conteúdo especificamente para falar sobre como registrar essa aplicação na Azure, como fazer a distribuição de licenças e como fazer a programação para suportar essa distribuição do material, né? Dos relatórios e dashboards. E aí a gente tem monitoramento e segurança de dados. Algumas vezes você vai ver essas duas etapas do DataOps separadamente. Monitoramento da qualidade e integridade de dados e segurança de dados, né? Na hora de fazer a distribuição e compartilhamento. O monitoramento da qualidade e integridade de dados, a gente pode fazer verificando, fazendo aqueles processos conjuntamente com o processamento, né? Usando o Power Query, a linguagem M, o Power Query ali na fase de coleta e depois de limpeza e processamento, a gente pode fazer algumas etapas ali para monitorar a qualidade daqueles dados, para monitorar o quantos erros foram corrigidos, quantos nulos tem ali. A gente pode fazer um relatório só de metadados, né? Para monitorar a qualidade das fontes. E aí, quem sabe, fornecer ao longo do tempo um processo diferente ou tentar uma arquitetura diferente, né? Fornecer soluções diferentes para mitigar o dispêndio que o processamento e manutenção da qualidade de dados de fontes que não são tão confiáveis ou que não vêm com tanta padronização. Então, você pode criar outros processos, né? Para o pessoal que vai fornecer os dados para vocês, fazendo painéis de monitoramento da qualidade de dados, fazendo painéis de monitoramento desses metadados, vamos dizer assim. A segurança de dados dentro do Power BI, ela é tratada em pontos diferentes, né? Então, dentro do Power BI, a gente pode trabalhar, por exemplo, criptografar os dados, dependendo de para quem você vai fornecer essa visualização. Você pode fazer a gestão de permissões, quem tem acesso a qual relatório, a qual workspace, né? O Power BI Service é dividido em workspaces, cada workspace tem vários relatórios, vários modelos de dados e vários dashboards. Relatório e dashboard, o conceito de relatório e dashboard no Power BI são um pouquinho diferentes. O relatório é aquilo que a gente faz no Power BI Desktop, ou quando a gente monta lá no próprio Power BI Service, as visualizações do zero, aquilo é um relatório. A gente monta um dashboard trazendo visualizações de relatórios que já existem. Não existe uma flexibilidade de você trazer visualizações de relatórios diferentes que têm fontes de dados, de modelos de dados diferentes. Não, isso é interessante. Mas dashboard, quando a gente está falando dentro do contexto de uma empresa, normalmente dashboard é o relatório, né? Mas no Power BI tem essa pequena diferença da concepção entre relatório e dashboard. É importante saber. E cada uma desses elementos, né, desses relatórios ou dashboards, ele pode ser compartilhado para pessoas diferentes. Então, vamos dizer assim, o pessoal de RH só tem que ter acesso aos dashboards que tem a ver com RH. O pessoal de finanças só com de finanças. O pessoal de operações só os de operações. E os gestores, o de todo mundo. Entende? Então, cada nível de acesso pode ser garantido de acordo com a arquitetura que você fez. Então, suponha você fez um workspace para cada departamento. Então, cada workspace vai ter, cada conjunto de pessoas daquele departamento vai ser associado a uma licença, aquela licença, né, aquele login vai ser associado a um workspace. Às vezes, quando você vai fazer vai trabalhar numa IPS, numa prestadora de serviços, esse tipo de arquitetura já não faz tanto sentido. O que faz sentido, vamos dizer, que seja, tem um workspace para cada objeto de estudo e vários clientes têm acesso àquele objeto de estudo, né, aquele relatório, mas cada cliente só pode ter acesso à sua própria informação.
E aí, a gente usa o conceito de Row Level Security, ou segurança em nível de linha. Cada linha daquele relatório vai estar associada aos resultados de um cliente. Então, eu posso usar um único modelo de dados que contém os dados de todos os clientes, que vão estar à disposição no mesmo relatório, então eu só preciso fazer a manutenção de um único relatório para todos os clientes. Olha que beleza. Mas, por razões de LGPD, legislação, de segurança de dados, cada um dos clientes só pode ter acesso à sua própria informação, e para isso existe esse conceito de segurança em nível de linha. Cada linha daquele banco de dados só pode estar associada a um único cliente, seja dependendo do esquema do modelo de dados, esquema assim, esquema estrela, ou Snowflake, né, floco de neve, ou, enfim, outros esquemas, mas cada uma dessas tabelas desse esquema, seja tabelas fato, tabelas dimensão, elas têm que ter uma única linha associada a um único cliente. Senão, por exemplo, se eu tiver uma dimensão de todos os produtos de todos os clientes, e os produtos não estiverem, cada um deles, associado a um único cliente, um cliente vai ver que existe um produto que não está na base dele, então deve ser de um concorrente, se for, né, se você prestar serviços é, para empresas concorrentes. Isso não pode. Então, mesmo numa tabela de cadastro, cada uma das linhas tem que estar associada a um único cliente ou a um único login, né? Isso é feito dentro do Power BI Desktop, através de rows ou papéis, e aí ele é publicado no Power BI Service, e o Power BI Service carrega esses papéis, e você vai, então, gerir como que esses papéis, como que essas regras de visualização vai funcionar para a sua arquitetura, seja por login de e-mail, seja porque ele está associado, aquele cliente está associado a cliente está associado a um departamento, ou ele está debaixo de um gestor, como que vai funcionar nessa arquitetura? O Row Level Security você vai para criar uma DAX, né, uma formulazinha analítica que vai fazer essa filtragem em cada uma das linhas. Então, essa é uma forma de modelar para ter nível de segurança de dados. Existe como você modelar o conjunto de dados, não existe uma feature como o RLS diretamente para ser feito a segurança de dados em nível de coluna, né? Ah, essa empresa pode ter acesso a esses campos, aquela empresa ter acesso a campos diferentes. Não existe uma feature que faça isso diretamente, né? O que dá para fazer é uma modelagem de dados no qual eu associo uma cliente, uma empresa, um departamento a uma tabela de metadados. E aí, essa tabela de metadados vai estar associada às linhas né, dessas outras tabelas. E aí, essas pessoas vão ter acesso às colunas, apenas as colunas que fazem sentido para aquele login, de acordo com essa modelagem de dados. Então, é como se fosse uma, uma forma indireta de fazer uma modelagem de segurança em nível de coluna. Da mesma forma que existe como a gente fazer máscara de dados. Vamos supor que a gente quer fazer um demo para um cliente novo, mas a gente não tem dados sintéticos, né? Dados falsos, dados fantasiosos para a gente preencher os nossos formulários, preencher as nossas visualizações. A gente só tem dados dos nossos clientes, mas a gente não pode apresentar os dados dos nossos clientes. O que a gente faz? A gente tem esse conceito de fazer uma máscara de dados, né? Nos dados reais dos nossos clientes, para que a gente tenha alguma coisa para apresentar, preenchendo aquelas informações, aquelas visualizações. Essa máscara de dados garante a confidencialidade dos dados, mas o Power BI não tem um botão que faça isso. Você tem que fazer algumas transformações ali no Power Query que realizem essa randomização dos valores, que substituam as categorias por nomes aleatórios. Então, esse tipo de segurança de dados é possível ser feita no Power BI?
mesmo que não tenha uma feature exclusiva para isso. A única feature exclusiva para isso é, para a segurança de dados é a do Row Level Security, mas com esse Row Level Security e com o poder do Power Query de programação e de transformação de dados, você pode trazer para dentro do seu modelo, para dentro da sua ferramenta, outros tipos de segurança, outros níveis de segurança de dados. Então, tá aí a flexibilidade do Power BI nessa etapa do DataOps. E aí a gente tem a etapa, perdão, a gente tem aí a etapa de backup e arquivamento de dados. Então, o Power BI tem a possibilidade de fazer essas cópias de segurança para evitar perda, né? Em caso de, sei lá, falhou o sistema, perdeu o servidor onde estavam os arquivos, enfim. Se você tiver uma licença, aí é uma questão de como a sua empresa está trabalhando com o Power BI, com as licenças Power BI. Se você tiver as licenças Premium ou Premium per User, né, que é o PPU, você tem a feature, né, você tem a opção de usar backup e restauração dos dados do Power BI, que é exatamente, ou é muito semelhante aos recursos de backup e restauração que já existiam no Analysis Services. Lembra que eu falei lá atrás que o Power BI, né, a parte, vamos dizer assim, de análise, de modelagem de dados, ela é feita em cima de um produto que já existia, né, o Analysis Services? Então, tá aí, essa feature de backup e arquivamento de dados, ela se utiliza do Analysis Services que está ali trabalhando debaixo do Power BI. Então, você abre lá o Analysis Services que está associado à sua conta da Azure e vai fazer, né, vai escolher lá as opções de backup e restauração. Ele vai criar um arquivo, né, dentro do seu workspace. E se você trocar o nome do workspace, o próprio Power BI Services vai lá e altera o nome do seu backup para estar tá sempre associado ao lugar certo. E você vai ter aí essa etapa do DataOps de backup e arquivamento de dados com o Power BI. Então, outras formas de você fazer esse backup e arquivamento, garantir a consistência de versões, né, do Power BI. Existe, quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento de software, existem alguns ambientes de desenvolvimento diferentes. O ambiente de desenvolvimento mesmo, né, o ambiente de validação de dados, ou stage, e o ambiente de produção, que é aquele que vai estar lá mostrando para o cliente mesmo, que a gente vendeu, que está seguro, testado e garantido, bater uma tela. Então, esses três ambientes, a gente pode fazer um paralelo com os ambientes no Power BI. Então, a gente pode fazer um workspace que seja só de desenvolvimento, para a gente criar protótipos, MVPs, né, fazer propostas de análises, propostas de verificar modelos diferentes e tal, num ambiente de desenvolvimento que não vai estar associado às permissões de outro workspace, né? Então, só os nossos desenvolvedores vão ter acesso, ou só a nossa aplicação que vai colocar no ambiente de desenvolvimento vai ter acesso àquele workspace. Maravilha. A gente vai ter a parte da validação, o workspace de validação, que aí outros funcionários da empresa podem ter acesso para fazer essa validação junto com o pessoal do desenvolvimento. E aí, depois que terminou essa etapa, aí a gente produz, né, liga com as fontes de produção e publica no workspace de produção. E aí é jogo, porque aí vai estar à disposição, tudo que tem que estar certinho, porque vai estar à disposição dos nossos clientes finais. Então, dá para fazer uma emulação dos ambientes de desenvolvimento dentro do Power BI também. Tudo depende da arquitetura da solução que você vai estar lá desenvolvendo. Se você fizer, vamos dizer assim, um workspace para cada departamento, aí você vai ter que multiplicar cada departamento por 3 ambientes. Será que vale a pena? Será que a gente não consegue fazer o contrário? Fazer um ambiente de desenvolvimento, vários relatórios, cada relatório com acesso apenas àqueles, com os acessos não por workspace, né, as licenças associadas no workspace, mas associadas ao relatório. Dá uma dificuldade, aumenta a dificuldade de manutenção, de gestão de licenças, gestão de acessos, mas diminui a manutenção
de versões de relatórios. Então, aí é um balanço que tem que fazer, como que você vai fazer essa solução, né? Então, fica aí essa etapa do DataOps com o Power BI. Automatização de processo. Então, a automatização de processo, essa etapa do DataOps, que é uma etapa no DataOps, no Power BI ou em diversas soluções, ela vai estar distribuída em cada etapa. Então, na etapa de limpeza de dados, eu quero que esteja automatizada, eu não quero apertar um botão para limpar, ou para coletar, ou para fazer a publicação, ou para buscar os dados novos na ponte, ou para fazer gestão de permissões, entende? Então, cada etapa daquelas vai ter uma automatização. E o Power BI fornece ferramentas ou processos de automatização em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, claro, na coleta a automatização vai ser feita com o Power Query e com o gateway de dados, por exemplo, né? Para você puxar os dados lá da sua fonte com segurança. Então, aquele gateway vai estar lá no serviço, na sua máquina virtual, no seu servidor, e ele vai estar automaticamente atualizando esses dados para dentro do seu Power BI, processo de automatização. Aí, a publicação na sua plataforma vai estar automatizado através do back-end. Eu, por exemplo, programo em Python, então todo o meu back-end foi feito quando eu fiz esse embedded, né? Eu embedei, ou eu incluí os relatórios dentro de uma aplicação web, eu usei Python Flask, né? Então, que é o back-end e o front-end, que cada um vai trabalhar com uma API, com uma parte diferente das APIs do Power BI. Uma parte para fazer autenticação da Microsoft, né, para saber quem é você, quem é a sua aplicação, e aí depois as APIs do Power BI específicas para saber quem é o seu cliente, a quem ele tem acesso, quais modelos de dados ele vai ter acesso, quais relatórios ele tem acesso. Então, cada parte do seu relatório, cada parte dessa automatização pode ser feita com o back-end, programando aí C Sharp, em Java, enfim, em Python. E aí tem a parte da automatização da gestão de permissões, né, usando o RLS, tanto no back-end, né, usando Python, ou, por exemplo, nos gateways, né, nas configurações de cada um dos relatórios, dos modelos de dados que são usados pelos relatórios. E aí a gente tem também uma automatização do backup de dados. Então, se você tiver aquela PPU, né, o Premium Per User, ou a licença Premium, você pode também automatizar esse backup, usando o script que eles chamam de TMSL, né, TMSL, que é a linguagem de script em modelo tabular, Tabular Model Script Language, é uma das alternativas para você fazer a automatização desse processo de backup também. Então, cada etapa do DataOps vai ter uma automatizaçãozinha. E cada parte dessas etapas, como é trabalhada numa localidade diferente do Power BI, ela vai ser automatizada de acordo com essa etapa. Então, é isso. Foi uma ideia bem geral aí do processo de DataOps, de uma cultura orientada a dados e como o Power BI pode trabalhar dentro de cada uma dessas etapas. Para você se aprofundar sobre DataOps, eu sugiro você ler um pouquinho o artigo que eu escrevi no Medium sobre DataOps. Se você quiser se aprofundar na ferramenta de Power BI, pode me deixar dúvidas, pode me deixar assuntos, pode me deixar tópicos para vídeo numa das minhas redes sociais, seja no meu Medium, seja no meu LinkedIn, seja no meu e-mail, fique à vontade, conversa comigo. Eu também vou usar essa palestra como material de discussão em episódios diferentes, para trazer convidados, para falar sobre DataOps, para falar sobre gestão de dados em cada uma dessas etapas. Beleza? Muito obrigada, fico muito feliz com a sua presença e vamos fazer essa mágica dos dados acontecer.